Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós falaremos sobre o capítulo 2, Análise do texto literário. Mas o capítulo 2 é muito grande e ele será dividido em algumas aulas. Então, hoje é a nossa parte 1. Análise do texto literário. A natureza da literatura é questão fundamental da teoria e da crítica literárias. A teoria oferece subsídios para a análise que diz respeito à observação do modo como a obra é constituída, enquanto a crítica diz respeito a um juízo de valor da obra analisada. Vai nos oferecer subsídios para a análise. Vai observar como que essa obra foi constituída. Então, como que os recursos presentes nessa obra contribuem para uma possível interpretação dela. Lembrando que quando a gente pensa em texto literário e texto não literário, o texto literário vai apresentar uma riqueza de significações. Ele é subjetivo, então a nossa análise também vai ter relação com a carga, com a cultura que a gente tem, com a bagagem cultural. Mas é lógico que existem teorias, interpretações que podem acabar extrapolando o texto. Nós precisamos fundamentar também a nossa análise. E a crítica diz respeito a um juízo de valor da obra analisada. Então, a crítica vai julgar, vai escolher aquele livro, vai dizer, olha, esse livro faz parte do nosso cânone, né? Esse livro é consagrado, esse livro não é tão relevante assim. Então, esse é um papel da crítica literária. Observação. Nas provas de literatura do Enem e de vestibulares em geral, as questões versam tanto sobre análise quanto crítica literária. O intuito é aferir se o candidato reconhece elementos intrínsecos à obra. Então, o que significa intrínsecos? Elementos que fazem parte da obra, né? Intrínseco é a mesma coisa que inerente, que faz parte. Se interpreta-os adequadamente, então foi o que eu falei acima, né? A questão de extrapolar o texto. Se interpreta-os adequadamente e ainda se consegue estabelecer as relações entre autor, texto e contexto. Então, essa questão, né, do autor, do texto e do contexto, muito se fala sobre a relação da história com a literatura. Embora a literatura não tenha obrigação de retratar fatos literários, de retratar a história, né, mas sim de recriar a história, esse panorama histórico acaba sendo bastante importante. Então, por exemplo, o que seria esse autor, texto e contexto? Quando a gente pensa em Manuel Bandeira, por exemplo, ele teve um problema de saúde, ele teve tuberculose. E esse é um dado do autor que aparece no texto dele. É lógico que não é uma obrigação, mas a vida dele acabou, de certa forma, refletindo no poema. Então, é sempre importante levar em consideração autor, texto e contexto. Para que uma análise literária... e lembrando que Manuel Bandeira é um escritor modernista, que vocês ainda vão estudar. Para que uma análise literária seja bem realizada, é preciso levar em consideração a estrutura e os elementos que são peculiares à obra. Uma análise consiste, portanto, na observação de como se configura cada um dos elementos da obra e como se dão suas interrelações, além de verificar os sentidos que esses elementos engendrados podem construir. Há alguns pré-requisitos para essa tarefa. Conhecer e compreender a natureza das obras literárias em seu aspecto constitutivo. Em vista disso, é importante lembrar alguns conceitos fundamentais. Então, temos aqui alguns conceitos muito importantes, conceitos básicos. Gêneros literários. Já falamos sobre isso, né, na aula passada. Retomada e abordagem contemporânea 1. Você já viu que, originalmente, os textos literários foram divididos em 3 gêneros: lírico, épico ou narrativo e dramático. Embora essa classificação persista até hoje, uma abordagem atual dos gêneros literários reconhece, além de limites frágeis entre eles, uma grande diversidade de formas que a criação literária pode assumir. Para compreender melhor essa abordagem, é importante observar os aspectos constitutivos dos gêneros. Então, vamos ver aqui o conceito de poema e o conceito de poesia. São duas palavras comumente usadas como sinônimas, mas não são. Então, poema. Os poemas são reconhecidos pela sua forma característica, estrutura em versos e distribuição em estrofes.
Então, o verso está para a linha, assim como a estrofe está para o parágrafo, né? Geralmente, nos poemas, a linguagem é trabalhada artisticamente, porque o poeta é um artista, né? Um criador. A linguagem é trabalhada artisticamente para criar sentidos diferentes do que se usa na linguagem cotidiana e em textos não literários. A essa linguagem dá-se o nome de linguagem poética, essa linguagem que é trabalhada, essa linguagem que é bela. Mas percebam, a literatura é muito interessante porque quando a gente pensa nessa linguagem poética, nessa linguagem que é bela, vocês estudarão uma escola literária chamada modernismo. E aí nós temos Augusto dos Anjos, que é um poeta que vai usar palavras, né, vocábulos, que não são considerados poéticos, não são considerados bonitos, né? Tem aquele poema Escarra na boca que te beija. Isso é bem interessante, mas o modernismo ele vai mudar essa concepção de alguns aspectos da literatura que até então eram muito consagrados. Mas enfim, chegaremos lá, só para vocês entenderem. A essa linguagem dá-se o nome de linguagem poética, mas atenção, é importante não confundir poema com poesia, embora por vezes esses termos apareçam como sinônimos. Veja o que diz o teórico da literatura Assis Brasil. Então, gente, o poema ele é reconhecido pela sua forma característica, né? A estrutura é feita em versos e a distribuição é em estrofes. Quando a gente pensa em um soneto, por exemplo, nós ainda vamos falar dele, o soneto tem uma forma característica, ele tem uma distribuição específica. Ele é um poema. De que tipo? É um soneto. Então, poema, poesia. O poema é o objeto estético onde a poesia. E a poesia é uma manifestação cultural, criativa, expressiva do homem. Não se trata do estado emotivo, né? Não é só isso, do deslumbre de um pôr do sol ou de uma dor de cotovelo. É muito mais do que isso. É uma forma de conhecimento intuitiva, nunca podendo ser confundido o termo poesia com outro correlato, o poema. Então, o poema está mais ligado à forma, né? É onde a poesia se realiza. E a poesia, por exemplo, ela não é encontrada só em um poema, ela não é encontrada só na literatura. Também há poesia na música, também há poesia em fatos mais cotidianos do dia a dia, né? Então, poesia, ela transcende a forma, ela vai além da forma. A poeticidade, então ainda falando de poema e poesia, a poeticidade não está só no poema, foi o que eu acabei de falar, né? Mas também em outras artes, como na fotografia. A gente pode ter uma fotografia com poesia, no cinema, na pintura, na música instrumental, entre outras. Caso tenha pouca ou nenhuma familiaridade com o poema, pense na experiência que já teve com alguma canção, que é uma composição constituída de música e letra. A estrutura composicional da letra de canção se aproxima muito do poema. É estruturada em versos e em estrofes. Mas a canção, obviamente, guarda as suas peculiaridades, né, as suas especificidades. Letra e música precisam formar um todo harmônico, né? Na música também há essa questão da harmonia. Agora vamos falar sobre os elementos estruturais do poema. Então temos o conceito de verso, que corresponde a cada linha do poema, e estrofe, que é o conjunto de versos. Há diferentes tipos de organização de uma estrofe, de acordo com o número de versos que apresenta. Essa organização pode tanto indicar o tipo de estrofe, como o tipo de poema. Por exemplo, quando o poema todo consiste em uma única estrofe com determinado número de versos. Então, olha só, monóstico é quando nós temos um verso, dístico, 2 versos, terceto, 3 versos, quarteto ou quadra, 4 versos, quintilha, 5 versos, sexteto ou sextilha, 6 versos, sétima ou septilha, 7 versos, oitava, 8 versos, 9 versos, décima, 10 versos. Quando a estrofe ou verso se repete no poema, denomina-se estribilho, o que corresponde ao refrão quando nós temos uma música, né? Então, quando a estrofe ou o verso se repete no poema, o nome disso é estribilho. Agora vamos falar da rima. É a semelhança sonora, a semelhança de som, né, entre as sílabas finais das palavras que compõem os versos. Geralmente essa rima se dá no final do verso, mas ela também pode acontecer no meio dele.
Elas podem ser classificadas em ricas, então rima rica é quando existe uma rima entre palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Então, o que é classe gramatical? Que vocês estudam lá na morfologia. Se a palavra é um substantivo, um adjetivo, advérbio, preposição, conjunção. Então, se eu tenho uma rima que acontece entre dois substantivos, eu tenho uma rima que acontece entre a mesma classe gramatical. Então, não é rima rica, é rima pobre. Tá? Então, rima rica é quando essa rima acontece, né, entre palavras que pertencem a classes gramaticais opostas. Rimas pobres, quando essas palavras pertencem exatamente à mesma classe gramatical. A qualidade poética, ou seja, a qualidade da poesia, não é medida pela presença de rimas ricas. Não significa que só porque você estabeleceu uma rima entre palavras de classes gramaticais diferentes que você tem uma qualidade poética, né, superior. Então, a qualidade poética não é medida pela presença de rimas ricas. Um poema pode apresentar sonoridade, ritmo e alta qualidade poética, mesmo sendo formado por rimas pobres. Quando não há rimas, disse que o poema é constituído por versos brancos. Há ainda a classificação das rimas quanto à sua distribuição no poema. Então, toda hora eu falo aqui de modernismo, né? Lá, quando vocês chegarem, quando vocês estudarem modernismo, vocês vão perceber que temos lá versos brancos, ou seja, quando não há rimas, né? O modernismo não se preocupa com essa rima. Não é que não, todos os poemas, nenhum poema vai apresentar rima, alguns poemas vão apresentar rima, mas não é uma preocupação do modernismo, por exemplo. Quando a gente pensa no parnasianismo, o parnasianismo é uma escola literária que vai se preocupar muito com a rima, né? Há ainda, então, a classificação das rimas quanto à sua distribuição no poema. Então, olha só. Podem ser emparelhadas. O que é uma rima emparelhada? Né? É quando o meu primeiro verso rima com o segundo. Então, ó, A, primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto, BB. O que é uma intercalada ou interpolada? Primeiro verso rima com o último e o segundo rima com o terceiro, alternadas ou cruzadas. O primeiro rima com o terceiro, o segundo com o quarto. E misturadas. Eu tenho aqui A, B, C, D. Então, essa rima misturada, ela não vai apresentar um esquema fixo. Então, ela apresenta outras combinações. Agora, vamos falar da métrica ou metrificação. Corresponde a um número de sílabas poéticas em um verso. Na contagem delas, deve-se considerar até a última sílaba tônica. Lembre-se, o número de sílabas poéticas nem sempre coincide com o número de sílabas gramaticais. Então, o número de sílabas poéticas pode coincidir com o número de sílabas gramaticais, mas não é uma regra. Então, temos aqui, a divisão dos versos em sílabas poéticas é denominada escansão. Por exemplo, o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Então, no primeiro caso, nós estamos falando das sílabas literárias. No segundo caso, nós estamos falando das sílabas gramaticais, né? Ou seja, como nós fazemos essa separação. Como nós fazemos essa separação, a separação com a qual já estamos acostumados é a sílaba gramatical. A sílaba literária, ela é estudada dentro de literatura, né? E aí, as sílabas gramaticais nós estudamos há muito tempo na língua portuguesa. Então, aqui, o poeta é um fingidor. O que a gente percebe? Aqui, P-O-E, né? Tudo isso aqui, como que essa separação acontece? De acordo com essa harmonia, de acordo com o som, né? Então, aqui, P-O-E, tudo isso daqui vai constituir só uma sílaba literária. Aqui no caso, dor, por que está em negrito? Porque aí vai ser a nossa sílaba tônica. Então, a gente tem que contar até a última sílaba tônica. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a sílaba tônica fosse, por exemplo, G, nós só contaríamos até ela e a última sílaba seria ignorada. A gente deixaria essa sílaba de lado. Né? Então, aqui, no primeiro, quando a gente fala da literatura, né, nós temos 7 sílabas literárias. E, no caso abaixo, nós temos 9 sílabas gramaticais, que é a maneira com a qual já estamos acostumados a fazer essa separação silábica.
Continuando, observe como os elementos formais foram empregados em autopsicografia, um dos poemas mais conhecidos de Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa não é um poeta brasileiro, ele é português. Então, temos aqui autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, olha só, fingidor rima com dor. Então, a em fingidor, a em dor. Completamente rima com sente. Então, bem completamente, bem sente. Então, temos aí AB, embaixo, próxima estrofe. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, escreve, que rima com teve, e bem, que rima com tem. Então, ficou CD. Depois. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse camboio de corda que se chama coração. Então aqui nós temos roda que rima com corda e razão que rima com coração. Então aqui ficou F. O que nós percebemos? O poema é composto de 3 estrofes, cada uma constituída de 4 versos, ou seja, quartetos, que apresentam rima alternada, sendo que o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Quanto à escansão, o poema é composto de versos com redondilha maior. O que seriam versos com redondilha maior? Eles têm 7 sílabas poéticas. Note que para garantir o apuro formal, o poeta se vale de elisão no primeiro verso, ou seja, o que é isso? É quando ele junta sílabas que gramaticalmente seriam separadas. Então aqui, o poeta é. Então temos ali POE, que ficaram juntinhos, configurando uma sílaba poética, e depois TAE, também configurando ali uma sílaba poética. Então o poeta é um fingidor. Formas fixas. Então, são poemas que seguem sempre o mesmo padrão formal em relação à quantidade de versos, estrofes e esquemas de rimas, como o haikai, o soneto e a trova. O soneto é bem famoso, né? Então, o haikai é um poema conciso, ou seja, objetivo, né, de origem japonesa, que é formado por 3 versos, sem rima e sem título, e ele é constituído por 17 sílabas assim distribuídas. Então, o primeiro verso vai ter 5 sílabas poéticas, né, pentassílabo. O segundo verso, 7 sílabas poéticas, heptassílabo. E o terceiro verso, 5 sílabas poéticas, um pentassílabo. Atualmente, vários poetas escrevem haikais e alguns deles sem se preocupar com o apuro formal. Ou seja, eles não seguem a métrica tradicional, colocam rimas e até título. E o que é o soneto? É um poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 2 quartetos. Eu tenho, para ter um quarteto é porque eu tenho 4, uma estrofe com 4 versos. Olha só, é um poema formado por 2 quartetos, então eu vou ter lá um quarteto, 4 versos, depois eu vou ter outro quarteto, 4 versos e 2 tercetos, 3 versos, 3 versos. Então, como é que fica? 4 versos, 3 versos, 3 versos. O soneto clássico, além da disposição em quartetos e tercetos, apresenta um padrão métrico. Os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas. E por fim, na próxima aula nós vamos continuar com esse capítulo, como eu falei, é um capítulo bem grande, né? Mas aqui nós vamos terminar falando da trova. Então a trova também é chamada de quadra ou quadrinha. É um poema resumido em uma única estrofe. Então olha só, soneto, eu tenho 2 quartetos, eu tenho 2 tercetos. Quando nós temos a trova, que também é chamada de quadra ou quadrinha, eu tenho um poema que é resumido em uma única estrofe. E essa única estrofe vai ter 7 sílabas poéticas em cada verso, ok? Então, gente, esses conceitos são muito importantes porque a maneira como a poesia, como o poema, lembrando, é a parte física, né? É a estrutura. Então é importante ter em mente esses conceitos, essas diferenças entre poesia e poema. É importante saber o que é um soneto. Aqui nós estamos falando muito da teoria, né? E quando vocês falarem, por exemplo, quando vocês estudarem, quando vocês pensarem nas escolas literárias,
É muito importante que, por exemplo, quando você lembre de um soneto, você lembre lá do parnasianismo, do Olavo Bilac, né? Quando vocês lembrarem, por exemplo, de uma escola que não se preocupa tanto assim com a rima, porque não vai ser a proposta dela, ela vai propor outras questões, né, como, por exemplo, a valorização da cultura brasileira, que é o que faz o modernismo. É importante ter em mente, olha, o parnasianismo se preocupa muito com o soneto, né? Agora, o modernismo já não se preocupa tanto. Então, é importante saber o que classe gramatical, né, ter isso em mente. Para que você possa saber o que é uma rima rica, o que é uma rima pobre. Lembrando que não significa que porque eu tenho uma rima pobre, que o meu poema é um poema pobre, né? Eu estou falando de uma classificação, porque existem várias questões que vão envolver a feitura dessa poesia, a feitura desse poema, tá bom, gente? Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até a nossa próxima aula. Beijos e bons estudos!